Olá, vamos começar o nosso vídeo de hoje, sempre agradecendo a você que é inscrito no nosso canal, e se você curte os nossos vídeos, compartilhe nas suas redes sociais. Caso você ainda não seja inscrito, aproveite. Se inscreva no nosso canal. A Bíblia ela tem algumas palavras que quem não tem um dicionário bíblico às vezes fica confuso. Verdade. Por exemplo, lá em Atos 1:12, diz assim: Então voltaram para Jerusalém do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. O que é a jornada de um sábado? Boa pergunta, né? O que é a jornada de um sábado? Então, quem não tem um dicionário bíblico, muitas vezes, nem todo mundo procura se informar o que significa a jornada de um sábado. A jornada de um sábado era a distância em que um judeu podia percorrer quando era o dia de sábado. Porque no sábado eles não trabalhavam. Por não trabalhar, tinha algumas coisas que eles determinaram que não podia ser feito. A ponto de começar a perguntar, se fosse nos dias de hoje, nas medidas de hoje, ia dizer assim, pegar 5 quilos é pecado? Aí alguém podia dizer assim, é pecado. Outros diziam, não, não é pecado. 10 quilos. Aí alguém dizia, não, 10 quilos é pecado. 10 quilos a gente não pode tirar de um lugar para outro porque é pecado. Assim também eles determinaram a distância em que um judeu poderia andar no sábado. E a distância de um sábado é 888 metros, quase 1 quilômetro, né? Quase 1 quilômetro. Tem também o chamado côvado, né? Muito Côvado. bem. Então, no caso, a jornada de um sábado seria 2.000 côvado, que dá aproximadamente, né, 888 metros. Então, essa era a distância em que um judeu poderia caminhar e não considerar que tinha infringido a lei de Moisés. Eles tinham determinado isso. Mesmo que Moisés não tivesse determinado na lei, eles tinham determinado que a distância de um sábado que eles podiam correr sem cometer um pecado ou infringir a lei de Moisés era exatamente 888, né? Era 888 metros, quase 1 quilômetro. Outra pergunta, assim, que chama muita atenção é Jó 7 e versículo 2. Como escravo que suspira pela sombra e como jornaleiro que espera pela sua paga. Jornaleiro, eu acredito que muita gente não sabe e eu queria que você explicasse para a gente o que é jornaleiro. Jornaleiro é um trabalhador. Não é todo tipo de trabalhador que é um jornaleiro. Por exemplo, um empregado, aquele que tem um emprego fixo, ele não é um jornaleiro. O jornaleiro é alguém que trabalha, hoje podemos dizer, um diarista, uma diarista que trabalha, que recebe por dia, por aquele dia que trabalhou. Então, veja que ele vai dizer nesse versículo aí que assim como o jornaleiro aguarda, né, pela sua paga, aguarda terminar o dia para receber o dia que ele trabalhou. Então, o jornaleiro, ele é uma pessoa, ou é um trabalhador que ele recebe pelo dia que ele trabalhou. Não quer dizer que ele seja alguém que está ligado àquele patrão. Ele pode trabalhar hoje a uma pessoa, amanhã ele trabalha a outro, depois ele trabalha a outro empresário e assim por diante. Ele não tem um patrão fixo, ele tem várias pessoas, ele sai procurando trabalho, ou nos dias de hoje nós chamaria de pessoas que fazem bico. É isso que eu ia falar mesmo. Pessoas que fazem bico, ou seja, quando é homem ele está fazendo um bico. Quando é mulher, diz que é diarista. Tem outra palavra também que eu gostaria que você ensinasse às pessoas que nos ouvem, que se encontra em Gênesis 20 e o versículo 1, que fala da partida de Abraão, que ele foi para Negueb. É o quê? Algumas pessoas podem até pensar que Negueb era um homem
né? Foi para as terras de Negueb. Quem é Negueb? É um homem? Não. Negueb é uma região desértica, uma região, é um deserto que ficava ao sul da Judéia. Então, quando nós pegamos a nossa Bíblia Sagrada, por exemplo, né, a gente pega a Bíblia, aqui tem no final de toda a Bíblia Sagrada, toda a Bíblia séria, né? Porque hoje tem Bíblia aí para tudo. A gente tem que falar isso também. Toda a Bíblia tem isso aqui, que é mapa. E para a gente entender e interpretar a Bíblia, isso aqui é muito importante. Isso aqui não está na Bíblia por acaso, não, no final da Bíblia. Aqui nós temos, por exemplo, aqui, o reinado de Israel e de Judá. Nós temos aqui o antigo Israel do tempo antigo e por aí se vai. E através desses pontos aqui, a gente tem noção, né, pela geografia, aonde é que Abraão se encontrava naquele momento, pelas áreas, assim, a gente vai ver as suas caminhadas, né, tem os detalhes todinho. Alguém que tem uma Bíblia, seja colorida ou preto e branco, não importa, vai estar lá. E isso é muito importante, o mapa da Bíblia, no final da Bíblia, que vai mostrar isso aqui. Aí quando você lê lá no Gênesis, acerca de que Abraão partiu dali, daquela terra que ele estava, para as terras de Negueb, você vai ver a caminhada que ele fez, naquele tempo era a pé, e você vai encontrar, você vai ver aonde se encontrava aquela região, que era num deserto, aonde mais tarde passou a ser ao lado de Judá, aonde foi a tribo de Judá. Quando Abraão saiu, é claro que não existia a tribo de Judá. Então, quando se escreveu, naquela ocasião, o povo já sabia acerca da tribo de Judá, por isso que ele usou a expressão fica ao sul de Judá, da tribo de Judá, onde a tribo de Judá é aquela tribo que ficou ali no início da conquista da terra por Josué. Quando Josué conquista a terra prometida lá, eles foram um dos primeiros a conquistar a terra, a tomar posse, mas eles também atravessaram o Rio Jordão e continuaram lutando com os seus irmãos para que eles pudessem também habitar na sua herança. Então Negueb é um lugar deserto, onde um dia Abraão acabou morando ali por um tempo, naquele lugar deserto ali, que mais tarde passou a ser do lado da terra em que a tribo de Judá conquistou e passou a morar ali, ao sul de Judá. Muito bem, eu gostei mesmo de você ter explanado essa parte da Bíblia, porque eu já vi pessoas comentarem que, assim, esse mapa aqui é apenas só para preencher a Bíblia, né? Mas muito bem mesmo você explicar, e a gente vai conhecer as terras, né? O nome dos lugares, e gostei. Tem muita gente que nunca parou para estudar isso aqui. Lê a Bíblia de qualquer jeito, acha que a Bíblia não foi feita para se ler. A Bíblia foi feita para ser estudada. Quem lê Bíblia, qualquer um lê Bíblia. Agora estudar a Bíblia é outra coisa. Estudar a Bíblia é você aprender aonde se encontrava Jacó quando ergueu aquela pedra, né, no caminho que ele está fugindo do seu irmão e vai parar nas terras do seu tio, que mais tarde se tornaria o seu sogro, né? E então a gente vai ver tudo isso aqui, isso é muito importante. E quando nós chegamos até mesmo no mapa do Novo Testamento, tem muitas coisas importantes, como por exemplo as viagens missionárias de Paulo, por onde ele passou, onde teve aqueles acontecimentos. Por exemplo, tem essa parte aqui interessante, a terceira viagem missionária de Paulo. Aí você vai se encontrando na leitura, porque você tem que ler lá em Atos dos Apóstolos, a terceira viagem missionária de Paulo, e você tem que vir aonde? Você tem que vir no mapa. Não basta simplesmente ler lá, que você não vai entender muitas coisas. Aí você vem no mapa. Se você não tem, vai lá no Google. Procura no Google, que tem todos os mapas lá hoje. E isso é muito importante. A gente vai ver
por onde ele passou, de onde ele saiu e por onde ele passou. Foi uma caminhada e uma jornada muito longa que a gente vê aqui, uma jornada muito longa. A terceira viagem missionária de Paulo, acredito que foi a viagem mais longa e que teve maior alcance, né, da sua jornada, da sua missão. Quando a gente vê ele atravessar todas essas partes, e a grande maioria, se você ver aqui, foi através da água, né, onde ele por muitas vezes sofreu naufrágio, coisa desse tipo. Então, o mapa bíblico, ele é muito importante para a leitura bíblica, que você vai entender. Bem interessante mesmo. A gente vê a formação do Templo de Salomão, de como era, aonde estava localizado, aonde está localizado a sepultura de Abraão, de Isaac, de Jacó. E isso tem alguma coisa que vem acrescentar na nossa vida? Com certeza. Porque José, ele faz os seus irmãos jurar que quando saísse do Egito, ia levar os seus ossos juntos. Não é verdade? Verdade. Tudo tem um significado. E você vai ver a caminhada que os israelitas saíram do Egito com aquele caixote, levando os ossos de José. Bem importante mesmo. Caminharam todo o deserto, levando até chegar lá e depositar no lugar aonde ele fez jurar. E quando a gente vai observar, foi exatamente ali que quando Jesus, ele na cruz, lá na frente, olha só, a revelação que José já teve lá atrás, dada pelo seu pai Jacó, que ele já sabia tudo, que a Bíblia vai dizer que Jacó guardava tudo em seu coração. Ele guardou para ele. Certamente ele passou as revelações para José, e José fez os seus irmãos jurar que levaria os seus ossos. Então isso é importante a gente ver a distância que ele caminhava. E quando Jesus morre na cruz, quando ele entrega o seu espírito a Deus, diz a Bíblia Sagrada que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. E ali, naquele momento, os mortos que estavam sepultados naquele lugar ressuscitaram. São poucas pessoas que param para observar isso. A Bíblia diz que os mortos, os santos, os corpos dos santos foram vistos por muitos ali. José ressuscitou naquele dia, porque quem tivesse enterrado ali, ele sabia que quem tivesse enterrado ali os seus ossos, no dia que o Messias, ele fizesse o seu sacrifício, quem estivesse ali seria ressuscitado. Por isso que José fez com que os seus irmãos carregassem 400 anos depois os seus ossos até aquele lugar para enterrar ali. E ali estava Abraão, ali estava muitos outros santos que foram enterrados naquele lugar. Então o mapa bíblico é muito importante, senão você não vai entender muitas coisas. Tem coisas na Bíblia que você só entende se você conhecer o mapa. Se você não conhecer aonde se encontra a geografia bíblica da história que você está lendo, você vai ficar em branco e não vai entender nada. Então essa passagem é interessante, a sua pergunta do Negueb, porque tem muitas pessoas que talvez não soubessem. Falar em Negueb, ó, por acaso aqui, está aqui, ó, né? A gente encontra aqui, né? Eu parei exatamente aonde está escrito Negueb, aonde tem o deserto de Negueb ao sul de Judá. Então essa é a nossa palavra nessa noite e eu espero que tenha sido de algum proveito. Confesso também que eu, assim, poucas vezes olhei esse mapa, mas uma coisa também interessante sobre as genealogias. Exatamente, isso é uma coisa também interessante e importante, porque é a raiz, né? A genealogia é a raiz daquela família. A gente vai ver desde Adão até Jesus. Existe algo muito importante que a gente não tem tempo para explicar aqui agora, mas talvez a gente faça outro vídeo depois falando sobre isso. Mas a genealogia é muito importante. Inclusive a gente vai ver dentro da genealogia de Jesus a raiz. O que é genealogia? É a raiz da família. Por exemplo, o seu bisavô gerou o seu avô. O seu avô
gerou o seu pai gerou você, Não é você... só nomes, é para você Exatamente. entender a raiz de tudo das pessoas, né? Que está escrito Não na é só nome. Bíblia. E são nomes, muitas vezes, difíceis de pronunciar, mas são muito importantes. Você vai buscar o significado de cada nome e você vai descobrir coisas maravilhosas. Quem não leu e quem não estuda a genealogia está perdendo grandes bênçãos de Deus, porque são revelações tremendas quando a gente vai ler a genealogia. A genealogia raiz das famílias, desde de Adão, Sete, até Abraão, Isaac, Jacó, até chegar a Jesus. Isso é muito tremendo e é muito importante. E a gente vai ver a história e vamos usar o mapa para a gente saber o tempo em que aconteceu aquilo, o lugar, o local, a época. Tudo isso é muito importante para a gente entender o texto que a gente está lendo. Então é isso aí, gente. Se vocês gostaram, amém. E a gente tenta dar o melhor para vocês, né? E Deus abençoe a todos. Amém. Deus abençoe.